pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula em estágio 2. Hoje nós iremos tratar sobre especificamente essa metodologia de aprendizagem STEAM, né? De que forma nós podemos utilizá-la em sala de aula, implementando nos nossos conteúdos de química especificamente, né? A gente tem visto, já viu nas unidades anteriores, a parte teórica sobre isso, mas e aí fica a pergunta, né? De que forma eu implemento isso na minha sala de aula? De que forma eu pego os meus conteúdos teóricos e tento trabalhar com essa metodologia? Nós vamos ver então, nessa aula de hoje, vamos tentar ajudar vocês nesse norte de como implementar e trazendo alguns exemplos de alguns trabalhos que já fizeram essa implementação de sala de aula e que tiveram excelentes resultados. Sendo assim, vamos ver então essa questão da ciência, né? A gente trabalha com química, é uma disciplina que a gente sabe que os alunos têm uma certa resistência, né? Que vem como uma disciplina maçante, muitos cálculos, extremamente abstrata, né? Que trabalha muito nessa abstração, eles não conseguem visualizar essas moléculas, de que forma elas interagem, elas não conseguem ver essas equações químicas, né? E essas mudanças que acontecem nessas equações, nessas reações que a gente fala tanto em sala de aula. E aí a gente trabalha muito também, dependendo da escola, com essas questões muito teóricas, sem experimentação. Os alunos ficam então muito mais tendo que trabalhar essa abstração, que dificulta a memorização, né? A fixação do conhecimento e o entendimento do que realmente a gente está passando ali em sala de aula. E aí, nós trabalhamos então muito com essa memorização, né? Que eles precisam memorizar esse conteúdo, eles precisam ler várias vezes, decorar mesmo esse conteúdo. Então fica muito complicado para a gente trabalhar essa disciplina em sala de aula, tendo em vista todas essas dificuldades desses alunos para essa memorização. Usa-se muito também, eles reclamam da questão da matemática, tem muitos cálculos envolvidos, né? Então a gente sente e temos essa resistência por parte do alunado nas nossas disciplinas, né? Na nossa aula em geral. E aí então a gente tem essa nova metodologia, né? Chamada metodologia STEAM, né, que a gente já viu aí na sala, em outras unidades, tratando dela, e essa metodologia, como a gente já viu, ela vem, né, nessa sigla STEAM, vem da junção de várias ciências, né, trabalha a questão da ciência em si, da própria utilização de tecnologias, da engenharia. Muitas vezes se coloca esses alunos para montar alguma coisa, um protótipo, um experimento, traz também a questão de artes, alguns conceitos, tratar a criatividade desses alunos, né? E claro, matemática incluída, né? Então é uma metodologia interdisciplinar, trabalham todas essas áreas. Ela é baseada em projetos e desafios, né? Onde a gente traz alguma problemática para eles, para tentar desenvolver várias habilidades e conhecimentos. Geralmente os alunos eles precisam trabalhar em grupo, com isso a gente estimula também a liderança. Alguns alunos têm essa liderança nata, então já assume a liderança daquele grupo. Trabalha também a questão de resolução de conflitos, a gente sabe que trabalhar em grupo traz esses conflitos à tona e eles acabam tendo que estimular essa sociabilidade, essa resolução dos conflitos para poderem atingir esse objetivo final, que é a entrega desse produto, desse protótipo ou dessa resolução, dependendo do que a gente vai trabalhar em sala de aula. E elas então trabalham todas essas áreas de forma integrada, transdisciplinar. Sem que eles percebam, eles utilizam todas essas áreas, né? A inserção de tecnologia, a própria ciência, onde eles trabalham numa metodologia, num passo a passo para poder desenvolver esse projeto.
a engenharia, quando eles vão ter que criar alguma coisa, projetar alguma coisa, um experimento, a própria arte na questão da criatividade, de como eles vão fazer esses experimentos, e a própria matemática, porque tem os cálculos envolvidos, todos os conteúdos que eles precisam buscar para desenvolver esses projetos. Então é muito interessante, porque trabalham todas essas áreas de forma interdisciplinar, né, e integrada. Geralmente a gente trabalha então com a simulação de problemas reais, né? Então requer essas habilidades tanto de forma formal e esses saberes que a gente tem até de conhecimentos de outras disciplinas que a gente traz para a resolução desses problemas. Geralmente é ideal, né? O ideal é que a gente trabalhe com esses problemas da própria comunidade, do entorno onde essa comunidade, essa escola está inserida, para que ele se enxergue, né, como parte do problema e inclusive da solução desse problema. Isso é bem interessante quando a gente trabalha de forma com problemas locais, nada muito abstrato, muito longe da realidade deles. Então, como a gente falou, ela integra, né, essas áreas distintas. A ciência, porque ela permite com que esses alunos, né, explorem, observem e formulem hipóteses para esses fenômenos da natureza, né, descubram como isso funciona. A inserção das tecnologias como ferramenta para a criação dessas soluções inovadoras que eles vão propor durante o desenvolvimento desse projeto. As engenharias, porque eles precisam, né, projetar ou construir estruturas e sistemas, dependendo do que eles pensem como uma solução para esse problema que é levantado em sala de aula, na utilização dessa metodologia. A própria arte, como eu já falei, né, que estimula essa criatividade, a própria comunicação visual, então o aluno tem uma certa liberdade para criar, né, e a matemática, porque fornece uma linguagem universal, onde eles vão transcrever e utilizar em vários momentos para fazer cálculos dessas montagens, ou mesmo, dependendo do assunto que esteja sendo trabalhado, eles vão precisar fazer cálculos para poder resolver esse problema que nós colocamos em sala de aula. Como a gente falou, né, além de trabalhar essas áreas distintas, durante o desenvolvimento desses projetos, né, utilizando essa metodologia, ele trabalha muito o desenvolvimento dessas capacidades, né, dessas habilidades novas que são muito demandadas, são que o mundo do trabalho hoje espera de um cidadão, né, que ele tem essas habilidades super desenvolvidas, como a criatividade, a própria confidencialidade, a questão de trabalhar colaborativamente, como a gente trabalha em grupos, né, essa colaboração acontece e eles acabam sendo estimulados e se desenvolve neles trabalharem de forma colaborativa. Hoje ninguém quer no mundo do trabalho aquela pessoa que é extremamente boa no determinado para fazer uma ação, né, para fazer um trabalho específico, mas que não colabora com a equipe, né? As pessoas preferem alguém que trabalhe bem em equipe do que aquela pessoa que vai dar problema nesses trabalhos em equipe. Portanto, é uma forma da gente trabalhar essas habilidades, essas novas habilidades aí que estão sendo demandadas pelo mundo do trabalho hoje. E a resolução de problemas, né? Porque eles estão trabalhando em cima da busca da solução de um problema que a gente coloca para eles no início do desenvolvimento desse projeto. Quando a gente, então, vai apresentar para ele esse problema, a gente estimula esse aluno a procurar investigar, a conhecer mais essa problemática que foi colocada para ele, né? Investigar quais são as causas disso. E aí eles vão descobrir uma série de informações que possivelmente eles não tinham, porque nunca tinham sido estimulado a pensar sobre isso. E começa, então, a conectar diferentes informações, diferentes conhecimentos para poder criar, né? Tentar criar uma solução ou pensar numa saída para que ajude na resolução desse problema, o que estimula então a reflexão. Então percebam que essa metodologia STEAM, ela é um ciclo virtuoso onde faz com que o aluno reflita,
onde ele aprenda, descubra, onde ele passe a ser um aluno mais crítico, onde ele mesmo busca o seu conhecimento e tenta aplicar para a resolução do problema. Tá? Vamos sair dessa questão de, muitas vezes a gente tem esse intuito de chegar em sala de aula e vocês vão fazer um experimento, por exemplo, para ver a questão da solubilidade ou dos eletrólitos em solução. E aí a gente fala para eles, vocês vão fazer um experimento onde vocês vão diluir, colocar o açúcar em água e ver se a lâmpada acende. E colocar o sal em água e ver se a lâmpada acende. Aí já diz, olha, quando coloca o açúcar em água, a lâmpada não é para acender. Se coloca o sal na água, o sal de cozinha na água, a lâmpada é para acender. Então, a gente já diz o que vai acontecer. O aluno vai fixar só essa informação na cabeça dele. Então, se eu colocar sal em água, tem que acender. Então, se por acaso não acende, aí ele já fica buscando porque tem que acender, porque a gente já disse a resposta para eles. O ideal é que eles construam esse experimento desde o início, né? Que a gente não diga o que vai acontecer, mas que ele tente formular hipóteses do que poderia acontecer e com isso tentar explicar por que aquilo aconteceu. Isso é muito melhor para o desenvolvimento dele do que a gente apresentar para ele esses experimentos demonstrativos, né? A gente só está demonstrando que vai passar energia e que não vai passar energia, quando na verdade a gente tem que estimular mais esses experimentos chamados investigativos, onde ele vai investigar qual é aquele fenômeno que está acontecendo, procurar teorias para explicar esse fenômeno. Com isso, ele tem um aprendizado muito mais efetivo. E aí, nós temos aqui algumas fases de implementação dessa metodologia, né? Passa pela compreensão do problema, pela observação desse problema, seguindo para a síntese, onde ele vai levantar várias hipóteses, né, do que poderia ser para explicar esses fenômenos que ele observou. E aí ele parte, então, para a questão da ideação, de que forma, então, eu posso resolver. Né? Já que eu observei que está acontecendo isso, de que forma eu posso resolver para que não aconteça mais. E aí da ideação ele pode partir para a prototipação, né? De realmente projetar alguma coisa. No caso, quando a gente pede que eles façam experimentos, eles vão trazer esse experimento para demonstrar para a gente, né? De como eles desenvolveram, baseado em todo esse processo que a gente acompanha de perto, obviamente, né, para que eles tenham êxito na implementação disso e na apresentação no final. Isso tem demonstrado que esse conhecimento absorvido por esses alunos, inclusive o envolvimento deles em sala de aula, é muito maior quando a gente trabalha dessa forma, com essas metodologias ativas. Ok, e aí, de que forma, né, a gente pode proceder para fazer isso? Eu quero, então, implementar, trabalhar com essa metodologia STEAM em sala de aula, de que forma eu faço? Primeira coisa, a gente precisa pensar num tema norteador, né? A gente precisa escolher um tema, preferência, como eu já falei, né, um cenário real, de preferência mais ainda, algum problema, alguma coisa que seja comum a todos, ou na escola, ou na cidade onde estão inseridos, ou algum assunto que tem muito saído na televisão, que todos estão comentando ultimamente. Então, a gente busca uma coisa que eles tenham conhecimento, né? Que é palpável para eles. Aí a gente pode passar um vídeo, fazer a apresentação de um multimídia, a gente pode pegar, como eu disse, esse problema da própria comunidade. Por exemplo, tem muitas escolas que têm lixo próximo, descarte de muito lixo próximo. Tem gente que a escola está perto de um rio, onde também a gente já vê que está degradado, né? Que tem muito lixo ali, ou que as árvores estão sendo, tá havendo desmatamento. E aí a gente pode pegar esse problema onde eles conhecem, sabem que existe, e a partir disso a gente gerar então essa questão, né? Então estabelecer uma questão principal que pode fundamentar essa tarefa. Aí a gente precisa explicar de forma clara, né, e motivá-los para que eles considerem esse problema, né, e se desperte com interesse para buscar a resolução, para que eles contribuam para que esse problema seja sanado. Então, aí a gente tem que
tentar trabalhar de uma forma motivadora para que esses alunos, então, abracem esse projeto para que eles realmente corram e desenvolvam, né? Essa parte é mais complicada, assim, porque depende muito do professor, da forma que ele vai motivar esses alunos. Falando de uma forma assim um pouco mais pedagógica, né? As etapas pedagógicas da implementação do STEAM são essas, né? A gente tem a problematização, então, depois a organização do conhecimento, né? A gente precisa dar um norte para que esse aluno saiba onde ele vai buscar, né? Porque percebam que esse alunado, muitas vezes, ele não tem ainda essa prática de buscar o seu próprio conhecimento. Então, inicialmente, a gente vai precisar fazer isso, né? Mostrar para ele onde a gente vai buscar, que quando a gente joga no Google as perguntas, né? Vai fazer a pesquisa no Google, que nem sempre aquele primeiro link que aparece traz informações concisas, informações que realmente vão contribuir. Então, ensiná-los também a não só onde buscar esse conhecimento, mas de que forma escolher os melhores, as melhores fontes que realmente contribuam para a resolução do problema dele. E a partir daí, alguns momentos a gente inclusive precisa levar alguns textos, né? Já que alguns alunos às vezes não têm essa facilidade, né? De buscar, a gente também pode já fornecer para eles algum texto que vai ajudá-los nesse caminho inicial. Ou às vezes também a gente pode estimular algum outro colega, porque se a gente está trabalhando em grupo, você identifica que um colega tem mais habilidade de fazer essas buscas, você pode incentivá-los a ensinar os outros colegas de como fazer essas buscas, de como fazer essa escolha. E com isso, né, a gente já viu nas aulas anteriores que uma forma da gente aprender é com os similares, né? Então, um aluno passando para o outro estimula muito mais e às vezes é muito mais efetivo esse aprendizado. Então, essa organização do conhecimento é muito importante e em alguns momentos a gente precisa ensiná-los aonde buscar e quais conhecimentos ou quais textos eles vão escolher para as suas pesquisas. E aí, claro, depois desse conhecimento, de que forma eles vão aplicá-lo. E aí sim, né, vamos trazer aqui alguns exemplos de como pessoas que já trabalharam isso em sala de aula, vocês vão perceber que os temas ambientais, eles são muito mais utilizados. A maioria dos trabalhos, quando vocês forem buscar, essa daqui é a revista Química Nova na escola, tá? Eu recomendo vocês. É uma revista muito interessante, traz essas implementações, ideias inovadoras, novas formas de trabalhar química, principalmente voltada para o ensino mesmo, no ensino médio, ou mesmo fundamental. Então tem experiências muito boas que podem nortear vocês e dar ideias para que vocês também implementem em sala de aula, quem tiver interesse, né? Então essa que chama-se Química Nova na Escola, é só colocar no Google. Muitos anos que tem essa revista e ela é bem interessante para a gente que está trabalhando em sala de aula. E aí vocês vão ver que essas questões, como eu disse, essas questões ambientais são as mais fáceis de se trabalhar diversos temas, né? Aqui um exemplo da pessoa que trabalhou com a importância da compostagem, né? E aí essa questão da compostagem, a gente pode ver tempo de vida dos materiais depois de descartados, quando esses materiais são descartados. Por exemplo, a gente ouve muito falar hoje dos plásticos, né, dos microplásticos, estão presentes no sangue, já foi encontrado no coração de humanos, no próprio pulmão de humanos. Pode-se trabalhar a questão da molécula, né, que compõe esse plástico, de que forma esse plástico sai, essas moléculas, elas migram, né, na decomposição, elas migram para o solo ou para a água, e aí a gente pode trabalhar questões do equilíbrio químico, pode trabalhar a questão da acidez do solo, que vai contribuir ou não para que esse plástico seja degradado. Então tem uma série de conceitos e de temas que a gente pode trabalhar, tomando como tema norteador as questões ambientais, tá? Temos também
Um outro trabalho aqui também da Química Nova, né? E essa já trabalhou uma questão, perceba, um pouco mais lúdica, né? Trabalhou com o São João, né? A festa do São João, e começou falando sobre a festa do São João, né? Que aqui no Nordeste a gente aprecia bastante, todos nós gostamos muito, e o milho, né? Que é uma das comidas típicas muito utilizada, né, que a gente consome bastante nessa época, nas festas juninas. E a partir disso, ele foi buscando uma série de temas para serem trabalhados em cima do milho, né? E aqui nessa tabela ele traz essa problematização de que forma ele trabalhou, apresentou o tema, depois ele aplicou o questionário com concepções prévias, né, fez leitura e reflexão do texto. Ele fez um cordel falando sobre a questão das festas juninas e do milho. Na aula 2 e 3, ele já trouxe uma leitura individual e em grupo do texto, a importância do milho na vida das pessoas. Depois ele discutiu, essa discussão foi mediada pelo professor e foi elaborado um questionário pelos alunos. Depois, na organização do conhecimento, ele passou na aula 4 os conceitos de pressão e temperatura. Depois passou química na agricultura, falando da questão dos fertilizantes, por conta da cultura do milho, né? Aí vem fertilizantes, aí vem pH do solo, vem a questão da irrigação, da contaminação da água. Quer dizer, aqui é uma infinidade de assuntos que você pode buscar. Percebam bem que ele começou falando da questão da festa junina, e aí escolheu o milho como tema gerador. E dá para puxar várias coisas. Química na saúde, né? Então, de que forma essas substâncias utilizadas na agricultura prejudicam a saúde das pessoas, né? E aí, a aplicação desse conhecimento. Ele fez um questionário com avaliação final e discussão sobre esse tema gerador, tá? Então, percebam que aqui ele consegue trabalhar vários temas por meio de um tema gerador, que no caso foi o milho. Uma outra sugestão para vocês, a gente pode trabalhar também, por exemplo, com a chuva ácida, né, e suas consequências. De que forma surge essa chuva ácida, qual é a poluição, a água arrasta quais os compostos, de que forma, como é esse equilíbrio químico. Aí a gente pode trabalhar a questão tanto de equilíbrio, quanto de reações químicas, quanto o conceito de pH, o conceito de ácido e de base, quais as consequências da chuva ácida para o ambiente, né? Deterioração, a morte de peixes, a questão das plantas, né? Por conta da questão ácida que queima esse solo também, e ele não tem mais nutrientes e acaba matando essa vegetação. Então, há uma série de conceitos químicos que a gente consegue trabalhar por meio de um problema, né, que todos conhecem, que é a chuva, né? Às vezes a gente não tem consciência que em alguns momentos a gente tem a chuva ácida, mas dá para se trabalhar esse tema gerador em sala de aula e pedir que eles façam, né, algum experimento que mostre como seria isso, né, que reproduzisse essa chuva ácida. Então dá para trabalhar uma série de coisas norteando esse conhecimento dos alunos, tentando trazer de uma forma lúdica, fazendo com que eles se interessem mais pelas nossas temáticas, né, e que aprendam efetivamente, né? A gente sair um pouco dessa aula apenas expositiva, onde eles vão ter apenas que exercitar a sua abstração, tentar pensar e entender o que a gente está falando. Quando eles estão desenvolvendo esses projetos, né, quando a gente passa esse tema norteador, um problema real que a gente está passando, que todos estão aí falando, conhecendo, dá para se trabalhar e ter uma efetividade maior em sala de aula. E aí eu espero que com esses exemplos, não dá para a gente trazer todos, né? A gente não esgota aqui, é apenas umas sugestões do que a gente encontrou. E aí eu recomendo realmente que vocês façam essa leitura, busquem na Química Nova na escola, tem muitos trabalhos lá que podem ajudar vocês na busca e na escolha de alguns temas que vocês podem trabalhar em sala de aula para tentar trazer essas metodologias ativas e tentar aumentar
o interesse dos alunos pela nossa disciplina, né? Que a gente sabe não é tão fácil, mas que é de suma importância aí na nossa vida. Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído um pouco aí com a formação de vocês, bons estudos. Espero que alguém consiga, que se interesse e tente fazer a implementação dessa metodologia, ou se não for dessa, mas pelo menos uma parte dela dá para se trabalhar, se não conseguir fazer tudo. Mas alguma coisa a gente já consegue fazer, e aí vão testando, vão vendo o que vocês se identificam e de que forma vão organizar o trabalho de vocês em sala de aula. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.